cheguei, né? Ao seu dispor, professor JP de Química. Vem nessa tarde para vocês trazer o bloco de conteúdo, né? Falando sobre polaridade das moléculas, tá? Polaridade das moléculas. Vamos prestar bastante atenção, que vai ser tudo pizza. Você vai sair daí tranquilo, despreocupado, porque conseguir compreender este bloco de conteúdo, que é uma sequência das ligações químicas, que a gente vem trabalhando há um bom tempo, né? Sobre ligações iônicas e ligações covalentes. E eu já peço, desde já, que a gente trabalhe, né, nas aulas de química com a tabela periódica. Porque quem não pegou, vai pegar daqui a pouquinho. Tem atividades no roteiro que impede o uso da tabela periódica para fazer as suas devidas consultas, né? Então, o bloco de aula hoje, polaridade das moléculas e ligações. Quando fala em polaridade, você vai lembrar, claro, comigo, de quem? Quando fala polaridade, vai lembrar de? Vai lembrar de polos. Elétrons. Elétrons, né? Você vai lembrar de polos. Quando fala polaridade, ó, polaridade, você vai ter que procurar alguém que tem positivo, alguém que tem carga negativa. Moléculas que vão apresentar cargas elétricas. Então, polos, nada mais do que a gente está falando na rotina do nosso dia a dia, cargas elétricas. Cátions, positivo. Ânions, negativo. Então, quem tem carga negativa, tá? Quem tem carga negativa, nós chamamos de ânion. Quem tem carga positiva, nós denominamos de cátion. E a polaridade das moléculas precisa conhecer quem tem carga positiva ou quem tem carga negativa. Tem moléculas que têm os dois polos, positivo e negativo, e tem moléculas que só têm um tipo de polo. Nem sempre as moléculas, no geral, vão ter uma carga positiva e uma carga negativa. Nós temos que analisar cada molécula separadamente. Por isso que eu vou trazer a aula de hoje, deixar ela bem redondinha para nós, quando que você bate o olho na molécula e vai dizer se ela é polar ou se ela vai ser apolar. Tem dois nomes para eu batizar hoje na aula. Bater o olho e dizer, J, essa molécula ela é polar. J, esta é apolar. Porque se é apolar, significa que elas têm o mesmo tipo de carga. E se ela é polar, significa que ela vai ter cargas elétricas diferentes. Correto? Então, ó, polar, daqui para frente, mesmo sem conhecer como, mas já conceituando, polar, moléculas que vão ter o mais e o menos. Vai ter carga positiva e carga negativa. E as moléculas que são apolares, a gente vai perceber que ou vai ter carga positiva ou vai ter a carga negativa. E aí a outra parte eu te mostro aqui com as regras que nós vamos se deparar. Então, polaridade tanto serve para moléculas que vão apresentar cargas elétricas opostas, quanto também para moléculas que vão apresentar cargas elétricas do mesmo sinal. Com isso, eu convido você a conhecer dois tipos de regrinha para diferenciar. A primeira regrinha, nós precisamos saber quem é o mais eletronegativo. Por isso que é importante a tabela periódica, JP. E eu vou dizer para vocês, eletronegatividade é a tendência que esses átomos têm de atrair o seu elétron. O elétron do outro, no caso, né? Porque estão fazendo ligação covalente, estão compartilhando elétrons. Então, quem é mais eletronegativo? Aquele que vai ter uma maior quantidade de elétrons na camada de valência. Aí, aquele cidadão, ele vai puxar o elétron dele para si, deixando ele mais denso eletronicamente. Vai ficar mais denso a quantidade de elétrons em torno.
Isso tudo na prática, depois que eu apagar aqui a beleza do quadro, né? E aí, essa fila aqui que você está vendo, ó, essa fila que você está vendo aqui com alguns elementos químicos da tabela periódica, que eu comecei aqui no sódio e terminei no flúor, é para você perceber quem é mais e quem é menos eletronegativo. Se você pegar o hidrogênio aqui e pegar o cloro ali, quem é mais eletronegativo dos dois? Quem é? É o hidrogênio ou é o cloro? Cloro. O cloro? O cloro, perfeitamente, o cloro. Você vai ver que o cloro está na frente, olha a seta. A ponta da seta aqui, ó, dá uma olhadinha. Aqui você está saindo do menos para o mais eletronegativo de toda a tabela periódica, é o flúor. Então, você analisando essa série, essa fila de eletronegatividade, você já consegue dizer que o hidrogênio ele vai ficar carga positiva e o cloro vai ter carga negativa. Porque ele vai ser menos e o outro vai ser mais. Aí você consegue já diferenciar quem é mais, quem é menos eletronegativo. Certo? Então, se você pega o iodo, ó, iodo e carbono, qual dos dois é mais eletronegativo? Iodo ou carbono? Nenhum são igual. Quem? Nenhum são igual? Aí você viu aqui em cima a eletronegatividade do carbono, ó, 2,5. A eletronegatividade do iodo, 2,5. Então, eles têm a mesma eletronegatividade. Mas mesmo os dois tendo numericamente o mesmo valor, o iodo ainda ele tem uma tendência muito maior de puxar elétrons do que o carbono, correto? Porque o iodo está o quê? Na frente do carbono. Os números mostram que eles têm eletronegatividades iguais. Não basta. Mas quando você vai analisar o iodo, ele pertence a uma tabela, a família 7A. E o carbono pertence à família 4A. Quem tem mais elétrons na camada de valência? O iodo. Ele tem quanto? Quem lembra? 7. Porque ele tem quanto na camada? 7. Ele é da família 7A? Então ele tem 7 elétrons. Para 8? Para 8? 1. O carbono, família 4A. Família do carbono. Tem 4. Precisa fazer quantas? 4. 4. Então, quem está mais perto de atingir estabilidade? O carbono ou o iodo? O iodo. O iodo. O iodo. Mesmo que você viu aqui, ó, obrigado, tudo pizza, que você viu que as eletronegatividades são iguais, mas se tratando já de outras informações intrínsecas desses elementos, você vê que o iodo ele tem mais afinidade de pegar o elétron de qualquer um outro, no caso o carbono, e puxar para ele, se tornando mais forte em eletronegatividade, uma força de atrair o elétron do carbono. E o carbono vai ficando fraquinho. E o iodo vai ficando mais denso, porque atinge estabilidade primeiro. É assim que nós vamos começar a interpretar, mesmo numericamente iguais, ó, você vai ter que analisar outros detalhes dentro da tabela periódica. A questão de camada de valência, famílias, quem tem mais estabilidade, quem está mais próximo de adquirir estabilidade. Quando eu começar a apagar a beleza do quadro, aí você vai ver o quanto vai ser fácil para determinar quando que a molécula é polar ou apolar. Outro item que eu chamo a atenção de vocês, esse aqui, ó. Estudar nuvens eletrônicas, saber quem é uma nuvem eletrônica, o que pode ser uma nuvem eletrônica nas aulas de ligações covalentes. Aí eu coloquei a regrinha aqui para vocês. Nuvem eletrônica pode ser uma ligação simples, aquele tracinho simples, entre dois átomos ou mais, só a ligaçãozinha simples assim, ó, covalente, isso é uma nuvem. Quando for uma dupla, é uma outra nuvem, eu coloquei a dupla aqui dentro, né, e circulei de vermelho para mostrar a nuvem do céu, né, para ficar mais fácil a memorização. E aqui eu tenho uma tripla ligação, uma ligação tripla entre dois ou mais átomos, né? Se ele faz tripla, olha quanto que ele tem na camada de valência. 5.
vai fazer 3 para fechar 8. Se o cara vai fazer dupla, ele tem, ó, 6. 6. Não é 100, não. 6. Porque ele vai fazer 2 para fechar 8. E quem faz uma ligação, ele tem 7. Porque ele faz uma e fecha 8. Sempre buscando estabilidade dos gases nobres. E essa ligação em forma de uma seta é a ligação do nome dativa. Aquela ligação que manda 2 elétrons de uma só vez. O cara que vai receber, ele vai estar com quanto na última camada? 6. E vai mandar quanto de uma vez? Essa ligação dativa? 2. Então a gente vai ver detalhes também na explicação prática aqui na tela. Quando o cara atinge 8, primeiro, o átomo central, ele pode emprestar 2 elétrons para aquele que está com 6 na camada de valência. Ligação dativa representada por uma seta. E um par de elétrons que não compartilhou. Um par de elétrons não ligante, ou seja, ele não ligou, ele sobrou. Então, é um par de elétrons não ligante. Se sobrar 2 pares de elétrons, um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons, né? Se sobrar 2 elétrons, forma um par. E se ele não liga, ele também é considerado uma nuvem eletrônica. São detalhes. Para que isso, JP? Para você dizer para mim se é polar ou se a molécula ela é apolar. Se você tiver dúvida de eletronegatividade, você sai pelas nuvens eletrônicas. É uma saída, já já. E a regra diz assim, ó. Quando o número de ligantes... Olha os ligantes. A regra. Quando o número de ligantes iguais... O número de ligantes, quem está ligando no átomo central? Se o número de ligantes iguais coincidir com o mesmo número de nuvens eletrônicas, se der 3 ligantes iguais e eu tenho 3 nuvens eletrônicas, a molécula é Apolar. Apolar. Caso contrário, Polar. Caso contrário, a molécula ela é polar. Vou te dar exemplo agora. Nós vamos encher o quadro agora até as 4 da tarde só de exemplo. Segura aí. Ó, olha esse primeiro exemplo aqui. Veja só. Veja só. Olha esse cara aqui, o famoso gás carbônico, CO2. Galerinha, é o seguinte, eu vou de tabela periódica. Né? Aquele esqueminha, quer ver? Ó, o carbono pertence à família 4A. Para não ter que fazer distribuição eletrônica, né? Você sabe fazer. Acredito que você sabe fazer. Mas se você tem a tabela periódica que correu e pegou lá agora, o oxigênio ele pertence à família 6A. Então, nós vamos montar a estrutura assim, ó. Eu tenho um carbono para 2 átomos de oxigênio. Quem é o carbono central? Carbono. O átomo central? Carbono. 1 para 2. 1 para 2. Então, eu tenho o átomo central, que é o carbono. E por que eu busquei a tabela periódica dizendo que ele é da família 4A? Porque ele vai ter quantos elétrons na sua camada de valência, galera? 4. 4. Perfeito. É por isso que o 4 de lá bate aqui, ó. E o oxigênio, você olhou, 6A. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vem comigo. O cara que é da 6A, há poucos minutos atrás, eu disse que ele tem que fazer quantas ligações? 2. 2. Então, bora lá. Pega a canetinha e circula. Olha lá a canetinha. 1, 2. Esse aqui é igual de lá, então ele vai fazer 1, 2. Ó, já era. Já está quase pronto. Essa fórmula aqui que você está vendo, ela é chamada de fórmula eletrônica, porque está cheia de elétrons em volta. É o esquema de um cidadão, de um químico, que é chamado de Lewis.
ele pedia para que representasse as fórmulas eletrônicas com símbolos quaisquer. A quantidade de elétrons na camada de valência é representada por símbolos em torno do elemento. E aí você amarra com as ligações covalentes. Dessa forma, você tem o C, um par, um traço. Um par, um traço. Um par, um traço. Muito simples, um par, um traço. Olha o que é que deu. Oxigênio de cá, oxigênio de lá. Certo? Você fez, olha só, você pegou a molécula, que é a junção dos átomos, a molécula, foi consultar a tabela periódica rapidinho, consultou, distribuiu, né, dispôs, né, de uma maneira aleatória, quem? Um átomo de carbono para 2 átomos de oxigênio, deixando um no meio e os outros 2 em volta. Poderiam estar em cima e outro embaixo. É livre. E foi se amarrar. Depois disso, você trocou um par por um traço. Um par por um traço. Virou uma ligação dupla. Quantas nuvens eletrônicas temos aqui, pessoal? Agora que eu quero aplicar o conceito da nuvem. Quantas nuvens tem aqui entre esses átomos ligantes? 2. Yes. 2. Yes. 2. Porque quando eu apaguei a beleza do quadrinho agora, estava escrito assim, uma dupla ligação é uma nuvem do céu, né? Colocando lá. Uma tripla, uma nuvem do céu. Uma ligaçãozinha dativa, também uma nuvem. Então, olha só o que é que você acabou de formar. Ó, uma nuvem. Uma ligação dupla é uma nuvem. Não vai contar separado aí, viu, Vitor? Dizer que é 1, 2, 3, 4 e dizer assim, 4 nuvens. Não. Entendeu, Manuel? Então aqui você vai contar a dupla ligação como sendo uma nuvem. A ligação simples, se tivesse assim, ó, era também uma nuvem. Mas quando você passa a ter dupla, você tem uma nuvem com 2 tracinhos. Quantos ligantes iguais? 2. Como é que estava a regra? Quem lembra da regra há um minutinho atrás? Quando o número de ligantes iguais coincidir com o número de nuvens eletrônicas, está coincidindo, a molécula é Apolar. Perfeito, câmbio. Perfeito. Apolar. Acabou de ver que 2 nuvens, né? Faço até questão de você colocar aqui 2 nuvens. 2 nuvens. 2 ligantes iguais. Ó, se isso aconteceu, a igualdade, olha a molécula que ela é. Apolar. Caso contrário, polar. Caso contrário, você já responde polar. Pronto, fechou. E aí, querido, ó, essa molécula ela é apolar. E eu quero mostrar para vocês que apolar, sabe por quê? Vai entrar um detalhe assim, ó, cabo de guerra. Olha para mim quem é mais eletronegativo e quem é o menos eletronegativo na fila. Não vou apagar, vou deixar aqui até o final da aula. Dos 2. O carbono é o menos e o oxigênio é o mais. O carbono é o menos e o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, olha só, se esse cara aqui, ele é menos eletronegativo, olha o que acontece. Então, ele vai ficar o quê? Positivo. E o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele vai ficar negativo. Ele vai ficar negativo. Ponto. Então, a regra diz o seguinte, ela vai sair do positivo para o negativo, né? Às vezes a setinha assim que vocês vão ver cortada significa que é o mais, tá? E para lá é o menos. E para cá, ó,
Olha lá. Então, você aqui tem o mais e aqui você tem o menos. Lá você tem o menos e o cá é o mais. Então, está saindo do centro para as extremidades. Quem? O que nós vamos chamar de... Olha aí. Ó. Olha o que está acontecendo? Eu tenho o vetor que sai do positivo e vai para o negativo, naquele sentido. Da sua esquerda para a direita. E tem outro vetor que sai da sua direita, da minha também, para a esquerda. Aí, com isso, vai dar igual a zero ou diferente de zero? O que você acha? Igual? Perfeito! Então, o vetor resultante vai ser igual a zero. O vetor resultante. Então, aqui eu tenho o vetor 1 e aqui eu tenho o vetor 2. Gente, isso é lindo demais. Ó, segura lá. Por que que deu zero? É o cabo de guerra. Ó, tá eu e vocês aqui segurado na corda, puxando para cá. Tem um outro grupo puxando a corda para lá. O que é que eu quero dizer? Direção é a mesma, né? Plano horizontal, né? Não tem ninguém puxando para cima, vai ser diferente, né? O sentido oposto e a intensidade a mesma. Na física ou na matemática, a gente trabalha vetor, diz que vetor é caracterizado por sentido, direção e uma intensidade, que é o módulo. Né? O módulo é o número que aparece entre módulo, 2 barras. Caralho. O que é que eu quero dizer? Se para um lado é 10 newton, e para o outro lado também a força aplicada é de 10 newton, 10 menos 10, zero. Se você aplicar a subtração de vetores, é zero. Então, quando a molécula for apolar, a continha sempre vai ser igual a zero. E quando for diferente de zero, a molécula vai ser polar. Porque não vai ter como anular os vetores. Vai ter sentidos... sentido diferente, não. Soma de vetores. Tudo empurrando para o mesmo lado. Isso é interessante na química também. Então, o que é que eu quero que vocês analisem aqui? Que a molécula, ela é apolar. Vamos levar junto. A ligação é covalente polar. Vamos ver o que é que você percebeu aqui. A molécula é apolar. E a ligação é covalente polar. Por que polar? Diferença... Eletromagnética. Eletronegatividade. Você acabou de ver aqui, ó. Um é mais, o outro é menos. Então, a molécula é polar? Não. Você acabou de dizer para mim que a molécula ela é apolar. Só que a ligação, agora é a polaridade das ligações, a ligação entre eles é do tipo covalente polar, porque tem diferença de eletronegatividade. Ok? Vamos fazer mais exemplo. Presta bastante atenção lá. Eu vou repetir de novo. A ligação covalente, essa ligação aqui, ó, entre os dois átomos, ó, essa dupla e essa dupla aqui, ela é covalente. Por quê? Não tem metal. Se fosse metal, era o quê? Iônica. Não tem metal. É só metais e hidrogênio na formação de moléculas. Quando tiver diferença de eletronegatividades, olhando aqui, olha na fila, você vai dizer que a ligação é covalente polar. Se não tiver essa diferença de eletronegatividade, a molécula vai ser apolar e a ligação também vai ser apolar. Vejamos o exemplo. Vamos colocar aqui mais um exemplo. Dá merda, não. Aqui. Água. Olha essa aqui. Aí você já sabe, né? Oxigênio, 6A. Hidrogênio na tabela, 1A. Então, vou colocar um oxigênio para 2, ó. 1 para 2. Tá? Era o contrário do CO2 ainda agora, que estava assim, ó. 1 para 2, CO2. Agora o 1 está lá na ponta, mas não tem problema. Eu coloco aqui o O e coloco o hidrogênio.
O O faz quantas ligações? 2. 2. Mas ele tem quanto na última camada de valência? 6, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada hidrogênio só tem um elétron. Beleza. Então vamos lá. Vamos. Já acabou. Você já ligou. Você já deixou a molécula da água ligadinha, ó. 1, 2. Então fez 2 ligações. Se vai fazer a fórmula estrutural, olha aqui o esquema, como é que fica. Quantas nuvens que você tem em volta do oxigênio, que é o átomo central? 4. 4. Yes! 4. 4 nuvens. Quantos ligantes iguais? Quantos 2. ligantes iguais? 2. 2. 2. E aí? A moça disse que é 4. O número de ligantes iguais, o rapaz disse que é 2. Deu igualdade ou deu diferença? Diferença. Então a molécula é? Polar. Isso! Isso! Já era, papai. Você já pegou, ó. Já pegou, Chuchu? Ó, você tem. Olha o número de nuvens. Isso aqui também é nuvem, ó. Lá no início da aula, nós colocamos que um par de elétrons que não se liga é uma nuvem. Então aqui eu tenho 2 pares que não se ligaram. Então ali eu tenho 2 nuvens. Essa ligaçãozinha simples, a terceira nuvem. E a outra ligação para a direita, quarta nuvem. Mas eu tenho apenas 2 hidrogênios que são considerados iguais. Se não deu essa igualdade entre nuvens e ligantes iguais, olha o que é que você respondeu bonito. A molécula, ela é polar. Lá. Isso. E fazendo o vetor. Bora fazer o vetor. Sai do positivo para o negativo, ó. Porque agora a briga é hidrogênio e oxigênio. Então, hidrogênio, ele fica menos eletronegativo, né? No caso, é menos eletronegativo, ele fica mais. É o sinal de mais. E o oxigênio, ele fica mais eletronegativo, que é menos. Então, ele aqui é menos e esse aqui é mais, ó. Esse aqui é mais e aquele lá de cima continua sendo menos. E aí? Vê para mim se o vetor resultante vai ser igual a 0 ou diferente de 0. Diferente. Diferente de 0, porque agora, ó, vetor para lá, ó, mesmo sentido. Ao outro, mesmo sentido. Então, não vai dar anulação desses vetores. Então, aqui você vai ter vetor que vai dar um número diferente de 0. Né? Pode ser negativo, pode ser positivo, é diferente de 0. Se for igual a 0, é apolar. Então, aqui, ó, vetor para lá, vetor para cá. Como a densidade eletrônica é maior no oxigênio, então o oxigênio faz isso aqui, ó. Olha só a sugada, hein? Olha só a sugada do oxigênio pegando os elétrons de hidrogênio e dizendo, vem para mim, vem, ó. Então, o que é que eu quero mostrar? Que o vetor resultante está para cima. Está nessa direção aqui, ó. O vetor resultante está nessa direção aí, ó, subindo. Por quê? A densidade eletrônica ela está concentrada no oxigênio. Então, o oxigênio faz isso, ó. Puxa os hidrogênios, puxa os elétrons do hidrogênio para como se fosse um gato, né? Para cima, e não puxando para baixo. Não, puxando para baixo não. Os elétrons sobrantes, eles estão na parte superior, que causa uma repulsão dos ligantes abaixo, ó. Porque como os elétrons são iguais, um empurra para lá, um empurra para cá. São iguais as cargas. Então, faz um ângulo de 105 graus. A molécula da água é angular, a aula de geometria. E o vetor resultante puxa os elétrons para cima, deixando um número diferente de 0. Se você quiser aplicar, né, digamos assim, ou só lembrar o paralelograma, lá na matemática,
você aplica a lei do paralelograma e você vai encontrar a lei do cosseno. Aí você vai ter hipotenusa, vai ter cateto, você vai ter uma série de outras medidas para aplicar e determinar o quê? O vetor resultante. Tá? Na física lá você já, ó, vetor, soma de vetor, subtração de vetor, né? Cálculo utilizando o teorema de Pitágoras, enfim. A química também basta ter os dados aqui prontinho que se calcula, né? Aplicar a lei do paralelograma. E quando você aplica aqui, molécula polar, bora ver. Hidrogênio é positivo, oxigênio é negativo. Então, é uma ligação covalente, o quê? Polar. Polar. Perfeito! Polar. Agora deu certo. Ó. Molécula polar, ligação covalente polar. Deu certo. Porque aqui o número de nuvem diferenciou e tem cargas positivas e negativas, olhando pela fila de eletronegatividade. Pronto, belezinha, resolvido. Aí agora aconteceu de ser polar e a ligação covalente polar. Muito bem. Muito bem, pessoal. Nós estamos indo, sabe, com todo o desenvolvimento da aula aqui, sem problemas. O problema agora, vamos ver esse. Vamos ver o problema. Ó, BF3. Vou buscar a tabela periódica. BF3. Não vou preocupar com o nome agora, sabe? Se é cloreto, fluoreto, não vou preocupar com o nome. Eu vou buscar a tabela periódica agora. O flúor, olhei na tabela, você também olhou aí, sentadinho. 7A. E o boro, você está vendo ele aqui, da família 3A. Então, agora, 1 para 3. 1 para 3, flúor. 1, 2, 3, flúor. Cada flúor vai ter quanto? Na sua camada de valência. Quanto? 7. 7. 3, 4, 5, 6, 7. Cada boro vai ter quanto? 3. 3. Pronto. Só ligar. Olha só uma exceção que nós acabamos de deparar. O boro tem 3. Ele vai adquirir estabilidade, ó, com 6. E não com 8. Uma regra, uma exceção, uma anomalia à teoria do octeto. O cara tem 3. Precisaria de 5. Só que eu só tenho 3 flúor para poder dar 3, compartilhar 3 elétrons com ele. Então, somando o dele, vai ter 6. Ele é feliz com 6. Tá? Então, nós temos que fazer isso. 1, 2 e 3. Olha lá. Já era. Quantas nuvens formadas? 3. 3. 3 nuvens. 3 nuvens. Aqui, ó. 1, 2, 3. Esses outros aqui, ó, está longe do átomo central. Eu sempre olho o átomo central, o do meio. Eu não olho os outros que estão na redondeza. Eu sempre vou olhar para o átomo central e dizer o número de nuvens que tem em volta. Se é elétrons que sobram, 1, 2, sobrou ali. Não vou olhar para o hidrogênio, eu vou olhar para o cara do centro. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Quantos ligantes iguais? 3. 2. Não, pera, eu buguei. Quantos ligantes iguais? 3. 3, né? Um F, um F, um F. Molécula de que tipo? A. A molécula é apolar, gente. Tá Porque bom? o número de nuvens igualou ao número de ligantes iguais. Eu tenho 3 flúor, 3 F. 3. Certo. 1, 2, 3 nuvens. Né?
Então, você basta fazer a estrutural aqui em cima, que você vai enxergar. Ó. Olha lá. Você vai ter 3 nuvens. 1, 2, 3. 1, 2, 3 iguais. Então, a molécula ela é apolar. Polar. E a ligação, ela é covalente polar ou ligação covalente apolar? Apolar? Tem diferença de eletronegatividade ou não? Entre o B e o F? Sim. Então, você está certa que a ligação é covalente do tipo polar. Vai lá, porque a diferença de eletronegatividade, o boro mede 2,0 a eletronegatividade, a energia dele. E aqui o flúor é 4. Então, se você subtrair, dá 2 de diferença. Então, existe diferença de eletronegatividade. Toda vez que existir, você vai ter uma ligação covalente polar. Não necessariamente a molécula também sendo polar, viu? Tem alguns casos que você se depara. Que é o CO2 apolar e a ligação covalente polar. Então, tem que ter o cuidado de analisar cada molécula que eu forneço aqui ou que vem para você em forma de exercício. Então, o flúor aqui, você vai analisar que eles são 3. Quem que é o mais eletronegativo? O flúor. Então, sai do cara, que é o boro, e vai para o flúor. Esse cara aqui, ele é o quê? Positivo. E o flúor, negativo. Olha o vetor saindo do menos para o mais, ó. Olha lá. Saindo do menos, o menos eletronegativo que eu falo, né? E vai para o mais eletronegativo, que é o flúor. Olha lá. Então, você não vai ter aqui que é anulação dos vetores. Eu tenho aqui 2 vetores que saem no mesmo sentido e tem um vetor de cima que é sentido diferente. Então, não tem como ser igual a 0. Mais uma vez, o vetor resultante aqui é diferente de 0 e a molécula... mentira. Aqui é igual a 0. Se é igual a 0, a molécula é apolar. Desculpa aí na fala. Então, quando dá resultante igual a 0, a molécula é apolar. E se você determinou que a molécula é apolar, automaticamente, se falar lá na prova, no exercício, vetor, tem que ser 0. Apolar é 0. Polar é diferente de 0. Quando falar em polar, é diferente de 0. Falou em apolar, é 0. Porque o A é uma negação, não polar. Vamos ver mais exemplos. E com isso, cria-se várias moléculas, e entre essas moléculas, nós temos uma missão de identificar a molécula polar, apolar e a ligação entre eles. Vejamos um caso do cloroformo. CHCl3. Eu tenho um carbono, um hidrogênio e 3 cloro. E 3 cloro. Você tem um carbono, tá aqui, um hidrogênio e 3 cloro. Um hidrogênio, você pode colocar em qualquer lugar, o carbono em qualquer lugar, e joga os 3 cloro em volta, né, do carbono que está em menor quantidade. Você já sabe que hidrogênio liga lá, ó. Ó. Por que você já fez isso, Zé? Porque o carbono é da família 4A. Se ele é da família 4A, ele faz 1, 2, 3, 4. E o cloro? É de qual família por essa ligação que ele fez? Ele fez as ligações dele. Agora imagina, cada cloro faz uma. Ele é de qual família? Sete A. Se dá 7A, faz uma, dá 8. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No que faz uma ligação com o cloro, com o carbono, ele já adquiriu 8. Ó. E o carbono tem 4.
e o hidrogênio tem uma. Quantas nuvens tem no átomo central? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Quantos ligantes iguais? 3. 1, 2, 3. E um diferente. A molécula é? Polar. Perfeito, câmbio. Olha o que, é que a molécula é lá. Polar. Porque os 4 ligantes não são iguais. 3 são, 1 não. Tem que ser tudo igual para ser apolar ao número de nuvem correspondente. E a ligação? Ligação covalente, o quê? Polar. Polar. Aí você vai analisar polar. Bora analisar carbono e hidrogênio. Hidrogênio e carbono. Quem quer mais? Não é o carbono? Quer mais eletronegativo? Então, Sim. puxa o elétron do hidrogênio para ele. Ó. Então, o hidrogênio é pose e o carbono aqui está sendo o quê? Mais eletronegativo. Ó. Isso no primeiro, do hidrogênio para o carbono. Então, já tem diferença de polos. A molécula tem ligação covalente polar. Fechou. Carbono e cloro. Carbono e cloro. Então, o cloro, ele é mais eletronegativo. Ele puxa os elétrons do carbono agora, ó. Então, o carbono passa a ser o quê? Positivo e o cloro passa a ser negativo. Tá vendo que já está tendo uma mudança de sentido e direção comparado ao do hidrogênio e carbono? Do mesmo jeito o outro, ó. Puxa para lá, ó. Esse é positivo e aquele é negativo. Vai lá. Negativo e esse positivo. Então, se a molécula é polar, o vetor resultante aqui tem que ser diferente de zero. Você já leva contigo. Polar, diferente de zero. Bom, a ligação é covalente, polar. Por quê? Diferença de eletronegatividade dos átomos. Fechou. Diferente, né, gente? Essa aqui, ó. Dá uma analisada para essa vizinha aqui, ó. Ó. Apolar ou polar o gás metano? CH4. CH4. Apolar ou polar? Polar. Sem ligação ainda, sem perguntar das ligações. Só a molécula. Ela é polar ou apolar? É o CH4 aqui, deixa eu colocar ela aqui. E aí? Ela é polar ou apolar, o CH4? Apolar. Isso, gente. Vamos lá. Apolar. Por quê? Por que você disse que é apolar? Diz aí. Porque tem 4 nuvens e 4... Ligantes iguais. Isso, Perfeito. esqueci Boa. a palavra. Olha aqui. Uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens. E tem 4 ligantes que são iguais. Aconteceu essa igualdade, a molécula é isso, ó. Apolar. E aí você agora vai para as ligações. Quantas ligações? É covalente. Você tem que olhar aqui. Para dizer se é covalente, polar ou apolar, você tem que olhar isso aqui. Se tem, é polar. Tem? É polar. Polar. Olha lá. Polar. Ligação covalente polar. Gente, ó, vocês estão de parabéns. Eu quero parabenizar. Tem 2, 3 ou 4 que tá falando aí, mas eu sei que os outros, né? Nós estamos em 19 na sala. Eu sei que os outros estão ouvindo, estão participando também. Porque esse conteúdo, ele é cheio de encrenca. Né? Esses detalhezinhos. E nós estamos conseguindo fazer uma aula tranquilo, sem muito problema, tá? Isso aí, José. Aí vamos fazer mais uma molécula aqui. Nós vamos até 4 horas da tarde fazendo aqui. Até a gente conseguir sair daqui. 4 não, né? Daqui a pouco a aula já acaba. Que hora? Falta só 1 minuto. 5 minutos? Vixe, Maria. Vamos lá. Essa molécula aqui, ela é polar ou apolar?
Polar? Aí você vai fazer a estrutura, ó. Apolar. Isso! Apolar. Agora, qual é a saída para isso aqui? Qual foi o objetivo da apolar? Como é que foi a saída pela tangente? Duas nuvens e dois covalentes. Não sei lá. Esqueci o nome. E a eletronegatividade, ó. Igual. Aí o vetor resultante tem que ser igual a zero. E a molécula ser altamente apolar. Porque a eletronegatividade desse é negativo. Desse é negativo. Cadê o positivo? Não tem. É isso que eu estava te dizendo. Tem moléculas que têm cargas opostas e moléculas que só têm um tipo de carga elétrica. E se apresenta o mesmo constituinte, os mesmos átomos, é porque vai ter a mesma eletronegatividade. E com isso vai dar zero. Não tem como, né? Vai dar zero. Outra molécula aqui, ó. H e a ligação. A ligação, ela é covalente apolar. Porque não tem a carga positiva aqui para dizer que é polos diferentes. O HCl, essa molécula aqui, você tem o H, a ligação e o Cl. Vamos lá. Polar ou apolar? Polar. Polar. Esse é negativo e esse é positivo. E sempre sai do positivo o negativo o vetor. Olha lá. E só tem uma nuvem, então não tem como. Você tem uma nuvem, ó. Uma nuvem. E assim, quem é o átomo central? Não tem, pode ser o hidrogênio, pode ser o cloro. Né? Você deve estar perguntando quem é o átomo central dos oxigênios. Ué, não tem. Então não tem como eu falar assim, o número de nuvem é igual ou diferente quando a molécula é diatômica, formada por dois átomos. Neste caso, ó, um é pose, o outro é nega. Se tem diferença de polos, eu vou dizer que a molécula é polar e a ligação também é covalente polar. Certinho? Isso é o que leva a gente a interpretar essas moléculas aí, ó. Vamos ver mais umas aqui para sair, ou tá bom? Deixa eu só contextualizar então com vocês o seguinte. Água e óleo de cozinha. Quem que é polar e quem que é apolar? Água, você já fez comigo aqui no quadro, H2O, é polar. E o óleo de cozinha? Apolar? Apolar. Porque quando você pega os dois e coloca num copo, numa vasilha, vai ter um sistema heterogêneo, não é isso? Que as duas fases dá para se ver a olho no nosso. Você vai ver o óleo em cima porque tem uma densidade menor. A água está embaixo porque tem uma densidade maior. Então, quando você faz essa mistura de óleo e aqui embaixo de água, você vai dizer que a água é uma substância polar. Isso cai muito nos nossos exercícios. E o óleo é uma substância apolar. Se apolar com polar acontecer, você já sabe a classificação do seu sistema, da sua mistura. Ó, como é que você classifica lá? Heterogêneo. Do mesmo jeito, a água com querosene, água com azeite, com graxa, com gasolina. Você sabe que tem muita substância que em contato com a água não vai se combinar, não vai misturar. Vai estar uma em cima da outra, mas não se mistura, nem batendo no liquidificador. Por quê? Uma é apolar e a outra é polar. Jota, mas se as duas forem polar, aí já vai ser homo. As duas apolar vai ser homogêneo. Por quê? Semelhante dissolve o semelhante. Exemplo, quando você melou o dedo de esmalte, né, a água não tira. Você usa um produto chamado acetona. Então, ó, o esmalte, aquela tinta, ela se dá muito bem
com a acetona. Que a acetona tem isso, ó, essa propriedade. Por isso que dá certo de remover. Quando a gente está pintando nossa cadeira, nosso muro, nossa casa, a gente fica melado de tinta, principalmente aquela que pinta carro, pinta ferro, a chamada esmalte sintético. E aí a gente compra ou thinner, um tal de thinner, ou um tal de gasolina mesmo, ou querosene, para poder tirar até da própria mão. Porque água e sabão você rasga e não sai. Por quê? Os semelhantes não são semelhantes. O que eu quero dizer? Uma é polar e a outra é apolar. Mas quando você comprou o thinner e ele teve contato com a tinta da roupa ou a tinta do corpo que era apolar, removeu, beleza. Sem problema nenhum. Então, assim, são coisas do nosso dia a dia que está relacionado à solubilidade dessa substância. De quem? Dessas moléculas que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, semelhante dissolve ou mesmo semelhante. Se não forem da mesma semelhança, vai dar uma mistura de fases diferentes, chamada de heterogênea. Alguma perguntinha, queridos? Tudo pizza? Tudo pizza. Gente, ó, um bom lanche, um intervalo aí de 15 minutos para vocês, toma aquela água. Muito obrigado pela aula, por vocês estarem comigo nessa tarde de segunda-feira, fazendo uma aula, né, bem diferente para vocês. E eu quero fazer a prática nas próximas aulas, uma aula prática bacana. Pode ser amanhã, pode ser terça, quarta, quinta, né? Vamos ficar conectados na sala de aula, no Google, no Class. Beleza. Pergunta? Nenhuma. Então, salve, salve. Vamos descansar. E professor, deixa o nominho aí, para quem não colocou no chat. Eu vou validar a frequência daqui a pouquinho no SGE. professor, Vamos tomar nossa aguinha, nosso lanchinho da tarde agora. Professor, na aula prática, a pizza também vai ser prática? Oi? Na aula prática, a pizza também vai ser prática? Isso, na aula prática, eu quero mostrar para vocês a importância da eletronegatividade, dela ser polar e apolar, e da solubilidade dessa parte aqui que nós deixamos no final da nossa aula agora. Para a gente trazer várias substâncias, né? Montar elas aqui e mostrar para vocês que realmente não dá certo quando eu tenho duas que são de semelhança diferente. Para a gente entendi. fazer assim um fechamento do conteúdo de maneira bem prática e mais agradável para a aula. Sim, senhor. Tchau. Valeu, tchau, tchau.